Começamos nosso mergulho de hoje com um dado, no mínimo curioso. Preparem-se. 67% dos brasileiros, isso mesmo, 67%, acham que o Bolsonaro não deveria concorrer à presidência em 2026. Pois é. E olha que ele não esconde de ninguém que pretende, sim, ser candidato. Essa vai ser a nossa grande questão hoje. Essa aparente, vamos dizer, contradição entre a vontade do Bolsonaro e a opinião da maioria. Uma questão e tanto, hein? E pra gente desvendar as várias camadas dessa história toda, vamos, como eu costume, recorrer às fontes que você separou. Isso aí. Temos o artigo da Folha de São Paulo que traz os resultados da pesquisa Datafolha. Essa pesquisa foi realizada agora em abril de 2025 e é claro que a gente vai mergulhar nos detalhes dela. E a outra fonte é um texto que faz uma análise mais ampla do cenário político, com foco, claro, nessa dinâmica, digamos, eterna entre Lula e Bolsonaro. Perfeito. Duas fontes que se complementam, né? Uma com os números da pesquisa, outra com uma análise mais interpretativa do momento que a gente está vivendo. Exatamente. Uma fotografia bem completa do que pensa a população e de como os especialistas estão vendo esse momento crucial na política. E é exatamente isso que a gente vai fazer nesse mergulho. Destrinchar tudo sobre essa possível eleição de 2026. É isso aí. Nosso foco. As perspectivas em torno da candidatura a Bolsonaro, mesmo com essa rejeição toda, e como Lula se posiciona nesse tabuleiro. Isso mesmo. A ideia é pegar esses dados, as análises dos especialistas e te entregar de forma clara e direta o que está pegando. Sem rodeios. E já de cara, essa pesquisa Datafolha joga um balde de água fria na pretensão do Bolsonaro, né? Sem dúvida, os números são bem claros. 67% dos entrevistados acham que ele deveria repensar a candidatura. Só 28% apoiam a ideia dele concorrer. E muita gente é contra. A pesquisa ouviu mais de 3 mil pessoas, para ser exato, 3.054, em 172 municípios. A coleta de dados foi entre os dias 1 e 3 de abril. Fresquinha. Fresquinha. E com margem de erro de 2 pontos percentuais. Ou seja, a gente tem uma noção bem precisa do que o brasileiro está pensando nesse momento. Fechou. E para entender melhor esse resultado, é bom a gente relembrar a situação do Bolsonaro, né? É verdade. Ele está inelegível até 2030, por decisão do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. O motivo? Abuso de poder político. Isso, o TSE considerou que ele cometeu abuso de poder naquela reunião com diplomatas estrangeiros e também usou a festa de 7 de setembro de 2022 para fazer campanha. Lembra da confusão? Pois é. Mas mesmo inelegível, o Bolsonaro não dá sinais de que vai desistir da corrida presidencial. Pelo jeito, ele não está nem aí para essa decisão do TSE. Ele está buscando anistia para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro e está se movimentando para manter a influência política dele. E o mais interessante, e a pesquisa da Datafolha mostra isso, é que essa dúvida sobre a candidatura dele não está só na cabeça dos opositores, não. Entre os eleitores que se consideram bolsonaristas, 63% acham que ele deveria ser candidato. Mas uma parcela significativa, 36%, discorda. Olha só, racha na base. Parece que nem todos os bolsonaristas estão convencidos de que ele deveria concorrer. Será que é medo da inelegibilidade? Ou será que estão de olho em outros nomes da direita? Fica a pergunta no ar. E os aliados do Bolsonaro estão pensando em algumas estratégias, viu? Uma delas é bem ousada. Manter a candidatura até o último minuto, até a hora do registro, para só aí encarar uma possível impugnação da justiça eleitoral. Isso é jogar com fogo, né? Totalmente. E alguns aliados já estão alertando. Essa estratégia pode ser um tiro no pé. Se a candidatura for barrada em cima da hora, não vai dar tempo de lançar outro nome forte. Imagina, o Tarcísio, por exemplo, ele é governador de São Paulo, teria que renunciar ao cargo para concorrer. Exatamente. Não ia dar tempo de construir uma candidatura competitiva. Ia ser uma loucura total. Isso. E se o Bolsonaro não puder concorrer, quem a base dele apoiaria? A pesquisa Datafolha perguntou isso, e os nomes que aparecem na frente são Michel Bolsonaro, com 23%, e Tarcísio de Freitas, com 21%. Michel e o Tarcísio, hein? O Eduardo Bolsonaro, filho do Bolsonaro, aparece mais atrás, com 14% das intenções. Ou seja, a disputa pela herança política do Bolsonaro está aberta. Está totalmente aberta. E o Bolsonaro está parado, né? Ele convocou uma manifestação para dia 6 de abril, lá na Avenida Paulista, pedindo anistia para os presos pelos atos de 8 de janeiro. Ele também está buscando apoio político, inclusive de gente que já foi adversária dele, tipo o Gilberto Kassab, o presidente do PSD. Parece que ele está tentando costurar uma rede de apoio, né? Mas a situação dele não é fácil. Além da inelegibilidade, ele também virou réu no STF, acusado de liderar a tentativa de golpe de 2022. Uma acusação gravíssima. Gravíssima. Se ele for condenado, a pena pode passar de 40 anos de prisão. O futuro do Bolsonaro está cheio de interrogações. Cheio. E enquanto isso, Lula, como é que tá? Pois é, a situação dele parece um pouco diferente, né? As análises que a gente tem
indicam que a aprovação do governo Lula se estabilizou. É uma boa notícia, né? Depois de um período de queda, a aprovação parou de cair. E tem alguns fatores que explicam isso. Quais? Medidas populares, como a antecipação do 13º para os aposentados, o aumento do salário mínimo e a estabilidade no mercado de trabalho. Faz sentido. Essas medidas tiveram boa recepção da população e ajudaram a melhorar a imagem do governo. Não é uma recuperação completa, mas é um sinal positivo. Um respiro, pelo menos. Essa estabilização da aprovação do Lula contrasta com o discurso da direita, que tenta pintar um quadro de caos no governo. Eles tentam, mas os dados não confirmam essa narrativa. Exatamente. Apesar das críticas, a economia está sob controle. A inflação está controlada e houve avanços em áreas importantes, como educação e meio ambiente. Eles tentam criar uma crise que não existe. É isso. E se a eleição fosse hoje, quem ganharia? A pesquisa Datafolha simulou um segundo turno entre Lula e Tarcísio de Freitas. E o resultado? Vitória do Lula, com 48% dos votos, contra 39% do Tarcísio. Uma vantagem considerável. E isso reforça a análise de que o Lula continua sendo a figura política mais forte do Brasil. Mesmo com todas as incertezas? Mesmo com todas as incertezas. Yeah. E ainda tem a questão da transferência de votos do Bolsonaro, né? Ah, é verdade. Será que ele conseguiria transferir seus votos para o Tarcísio ou para outro candidato da direita? É a grande incógnita. Uma coisa que me chamou a atenção nas análises é a falta de grandes mobilizações populares em apoio ao Lula. Essa é a diferença do que acontecia antes, né? Mas parece que a base de apoio do Lula está se manifestando de outras formas. Como? Nas redes sociais, nas eleições locais, na defesa da democracia, nos espaços culturais. Faz sentido. É uma forma diferente de fazer política, né? Mais crítica, mais vigilante. Cobrando o governo, mas sem partir para ruptura. E enquanto a esquerda se organiza, a direita parece estar, digamos, meio perdida. Perdida, Tem muita contradição no discurso deles. Por exemplo. O Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, comprou uma mansão milionária. E ele é um dos principais líderes da oposição. Enquanto eles criticam o governo, eles estão aproveitando a vida boa. E isso pode ter um impacto negativo na imagem deles. Sem dúvida. Bom, a gente viu nesse mergulho que o Brasil está num momento político bem complicado. Complicado mesmo. Mas os dados e as análises que a gente trouxe aqui dão uma boa ideia da situação atual. O Lula se mantém como líder popular, tem estabilidade institucional e o governo está funcionando. Já o Bolsonaro está cada vez mais isolado, inelegível e com alta rejeição. O futuro político dele, da direita como um todo, é uma grande incógnita. Uma incógnita. Para quem acompanhou a gente até aqui, as conclusões são claras. A maioria dos brasileiros não quer o Bolsonaro de volta. Ele tem problemas sérios com a justiça e isso afeta as estratégias para 2026. De outro lado, o Lula está relativamente forte e a aprovação dele se estabilizou. A gente espera que esse mergulho tenha te dado uma visão clara e completa do cenário político atual. Uma visão baseada em dados e análises sérias. E entender essas dinâmicas é fundamental para acompanhar o que vem por aí. E a gente viu aqui que tem um abismo entre o que o Bolsonaro quer e o que a população deseja. Para a gente terminar, fica a pergunta. O que você acha que vai acontecer em 2026? Quem vai ser o próximo presidente? Quais fatores vão ser decisivos? Pensar sobre essas questões é essencial para a gente ter um olhar crítico sobre a política. É isso aí. Chegamos ao fim de mais um do Deep Dive. Esperamos que você tenha gostado. Valeu pela companhia. E não esquece de deixar seu like e seu comentário aqui no vídeo.